Alunos, hoje nós vamos falar sobre o tema antecedentes históricos da administração. Vocês vão ver na aula de hoje como a sociedade foi se organizando e essas organizações eram administradas de maneira empírica, né? Não pela administração científica. São tudo o que aconteceu antes da administração científica. Se nós olharmos os animais, entre eles o Homo sapiens, veremos que o ser humano é talvez o mais frágil de todos, o mais vulnerável. Mas alguma coisa fez com que ele passasse a ser diferente no meio ambiente. Lá de 2,5 bilhões até 10 mil anos antes de Cristo, né, o homem vivia de subsistência, recolhia da natureza, o que encontrava para poder sobreviver. Né? Mas ele começa a ter algumas coisas que o tornam diferente. Ele começa a realizar caçadas. E essas caçadas não eram feitas ao léu, exigiam planejamento, exigia que as tarefas fossem divididas, né, na própria caçada, e ela precisava de uma logística. Por quê? Porque eles tinham que prever quando que os animais iam cruzar determinada rota, definir onde iam fazer os acampamentos, preparar os víveres para o momento da caçada e as suas armas. Muitas das gravuras rupestres que o pessoal acredita que fosse talvez um desenho sem lógica, nada. Na visão de nós administradores, né, há aqui todo um planejamento e uma sequência de como ensinar e planejar a execução da caçada propriamente dita. Então, os desenhos, na nossa visão, indicam isso. Né? E é uma pena a gente ver que tem governos que destroem essas cavernas, né, sem sentido nenhum, abrindo mão desta riqueza que é as formas de se expressar, de se comunicar dos antigos, né, dos primeiros moradores da Terra. A gente precisa preservar a história natural e as formas que nos contam essa história. No momento seguinte, o homem passa a começar a criar aldeias. Por quê? Porque ele começa a cultivar. E ele percebe que as terras do lado dos rios são mais férteis e permite uma melhor semeação. Ficar ao lado de um rio, porque tem água, e é essencial para a vida humana. Há uma domesticação de animais que passam a ser úteis para o homem, né? Divisão do trabalho, geralmente as sociedades, os homens cuidam, né, da caça, da pesca, né, e as mulheres dos filhos ou até das plantações próximas à aldeia. Umas aldeias começam a ter mais do que necessário de algum produto. Começa o comércio, as trocas, surgem moedas, né? Os homens começam a pensar a não usar uma simples pele de animal para se aquecer, né? E começam a usar tecidos de lã, linho, algodão, que além de ser mais confortáveis e leves, né,
permitia que ele exercesse várias outras atividades. E cada aldeia começa a se especializar em uma determinada produção. Né? É o mundo, é o surgimento do comércio. Na verdade, a gente vê a partir dos anos 4000 a.C., uma evolução enorme, né? Que começa a chamar de revolução urbana, surgimento de cidades, estados, né? E eles, para poder surgir, crescer, eles tinham que se organizar. E os sumérios, que habitaram a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, né, eles criaram a irrigação de pequenas comunidades, tornando elas autossuficientes e interligadas. Né? Além de a aritmética, a escrita e a gestão pública. O Egito, que nos trouxe as famosas pirâmides, né? Ele é um país que praticamente cruzado pelo Rio Nilo. Eles perceberam que o Rio Nilo ele era anualmente, ele agia todo ano de um jeito só. E foi aí que surge o calendário, 365 dias, pois o Rio Nilo se comportava todo ano do mesmo jeito. Cheias, vazantes, podia usar as margens para plantio. Né? E essa civilização que escravizou povos, né? Porque precisava de muita mão de obra, tinham arquitetos, logísticas, construíram coisas enormes, como a pirâmide de Quéops. 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando 2,5 toneladas. Um caminhão moderno, né, carrega 50, 75 toneladas. Imagine o que se precisou para transportar essas pedras. Né? Calcula-se que usaram 100.000 trabalhadores escravos entre os anos de 2589 e 2566 a.C. O governo era centralizado num faraó, né, que tinha uma organização militar regular, soldados assalariados, né, redes de celeiros para suprir centenas de homens por um ano. Né? Percebe que eles se organizaram de uma maneira que pudesse exercer esse poder territorial e o poder do faraó assim era. A Babilônia, com a decadência dos sumérios, né, o povo da Babilônia assume aquela região e é um povo que tinha registros assim, bem meticulosos das suas transações comerciais, né, formas de contabilizar os negócios. E surge o código do rei Hammurabi, né, que continha 282 regras que norteavam o comércio. Né? O homem entrega ouro em depósito, mostrá-lo a uma testemunha, né? Combinará os termos do contrato e fará então o depósito. Ora, estou querendo um banco, tem que ter uma testemunha que o fulano está recebendo, né? E o cara vai me devolver depois. Então, precisa dessa testemunha. E foi várias regras que, para organizar, vocês percebem que para organizar uma sociedade, você precisa de regras. Os assírios, aí já no século XIV a.C., né, foram os controladores da Mesopotâmia e tiveram importantes avanços militares. E é o primeiro exército de longo alcance, né, capaz de campanhas de até 500 quilômetros, além de suas bases. Ora, se eu avanço 500 quilômetros,
É uma distância de São Paulo a São José do Rio Preto, mais ou menos. Eu tenho que ter uma logística para levar suprimentos, transportar, né? Transportar as companhias. Então, superar obstáculos, rios, né? Então, a construção de pontes. E isso começa a exigir uma certa organização muito importante. Óbvio, se eu tenho um exército capaz de caminhar 500 quilômetros e trabalhar 500 quilômetros longe da minha sede, eu tenho uma área de influência, né, de um perímetro de 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros já são uma distância razoável. Né? A história antiga mostra uma série de dominações da Mesopotâmia, principalmente, que eram, né, os babilônios tomam a Mesopotâmia dos assírios, né, em 605 os assírios são derrotados. O famoso Nabucodonosor constrói o jardim suspenso da Babilônia para a princesa Amítis. O jardim suspenso da Babilônia, não sabemos se é só mitologia. Não temos sim uma prova concreta de que eles existiram. Né? Pode ser apenas histórias. Né? Mas o importante dos babilônios é que eles usavam muito as cores. Né? E isso não só para enfeitar, né, tijolos e ladrilhos coloridos, como para diferenciar a produção e os estoques das suas fábricas de tecidos, para controlar o estoque nos celeiros, né, o sistema de incentivos salariais para a produção de fiação, tecelagem e tal. Né? Então, os babilônios também tiveram muita contribuição. Em resumo, na Mesopotâmia nós tivemos surgimento das cidades-estados, formação de uma classe de dirigentes profissionais, né, reis, sacerdotes, formação de uma classe de funcionários públicos, invenção da contabilidade, leis, né, como você organizar a sociedade, estrutura de colaboração e coordenação entre cidades e estados, um planejamento de longo prazo, administração de grandes projetos de construção e exércitos profissionais especializados. A Grécia Antiga, a gente já fala da democracia, né, que é uma forma de governo, o método científico e a qualidade. A Grécia Antiga nos trouxe. Eu friso na metodologia científica para vocês porque nós estamos vivendo uma época de negação da ciência. Olha só, ciência que foi criada metodologicamente lá na Grécia Antiga. E o acúmulo do conhecimento humano, né, que vem nos trazendo desenvolvimento e onde nós chegamos. E aí alguns caras, né, resolvem dizer, ciência não existe. Né? Negar a ciência, para mim, é o fim da picada. Né? Lá na Grécia eles já falaram, o verdadeiro conhecimento da natureza, do universo e do ser humano é feito por investigação sistemática. Né? Não mais aceitar as explicações da mitologia, certo? Então, nós vamos ver o que está acontecendo na natureza, estudar o ser humano de uma maneira científica para entender e saber e cada vez mais crescer o conhecimento humano. Né? Platão falava naquela época, o conhecimento vem da especulação conceitual. Se encontra nas ideias e formas eternas e reais e não num algo transitório. Aristóteles, o conhecimento começa com o estudo da realidade. Né? É a famosa perspectiva empírica, estudar a realidade. Não existe ciência sem estudo da realidade.
Ambas profissões são base da metodologia científica moderna, lá da Grécia Antiga, e a nossa civilização cresceu em cima de bases concretas, científicas. Dando um pequeno resumo, né, da contribuição da Grécia, né, de uma forma resumida, né, a democracia, né, a participação direta do povo, né, povo que era uma aristocracia na época, né, era desta maneira que eles enxergavam a democracia. Né. Criou-se executivos, né, quem vai executar o que foi decidido, né, nas assembleias dos cidadãos. Fala-se de ética, felicidade dos cidadãos como responsabilidade fundamental dos administradores da polis, cidade. Né? O método científico, o meio de investigação sistemática e da reflexão abstrata. Né? Nada de eu acho, eu chuto, eu não sei o quê. Né? Métodos científicos consagrados desde o tempo da Grécia Antiga. Né? Encadeamento de meios lógicos para a realização de fins, a estratégia, né? E a qualidade, né? Porque para eles era algo assim, o ideal, o melhor, né? O máximo que se poderia ter em determinado assunto. Os romanos foram fantásticos, eles dominaram desde a Inglaterra até o Oriente Próximo, norte da África, né? Uma Europa quase inteira. E eles tinham 3 sistemas de governo: realeza, república e depois o império. Bom, os romanos deixaram enormes construções. Né? Eles tinham um império multinacional, várias nações que eles controlavam, províncias. Né? E eles gostavam de recolher um negócio chamado imposto, que é o que sustentava toda a sua máquina administrativa, né? Manutenção de funcionários civis, militares, infraestrutura, né? Construção. Os romanos construíram coisas fantásticas, como os aquedutos que levavam águas. Gente, eles não tinham bomba naquela época, nem eletricidade. Eles levavam por gravidades água para grandes cidades. Né? Foi uma civilização fantástica com a tecnologia que eles poderiam ter. É claro que para dominar uma vasta extensão, né, onde vários cobiçavam, eles precisavam ter as suas forças armadas, que eram profissionalizadas. Né? Alistamento profissional, regulamentação, plano de carreira era organizado, tinham cargos, centuriões, enfim, tinham uma estrutura, né, que era sustentada pelos contribuintes romanos, quem pagava os tributos, né, para ter o privilégio de morar sob as guardas do Império Romano. Resumidamente, né, as contribuições deles, eles eram centralizadores, uma administração centralizada. Né? Um império multinacional, norte da África, lá na Ásia, a Europa e até a Inglaterra. Né? Eles tinham os seus executivos, senadores, magistrados, cônsules, imperadores, né? Os cargos da época. Né? Eles construíram estradas para poder ter comunicação, levar suas unidades, caminhar com o seu exército, transitar mercadorias. Né? As empresas eram privadas e, portanto, tinha uma classe de empresários. Né? Cada projeto fantástico, né? O exército profissional, planejamento e controle das finanças públicas tinham que acontecer. Né? E
essa coisa de ter autoridade formal, através de regras de convivências definidas de maneira legal e todos conheciam, né? A valorização da propriedade privada. Muito do direito, como é organizado as questões jurídicas no Brasil, vem lá de heranças romanas, né? Tradição, né? Desde a propriedade privada, respeitada e outras, né? Mas isso cabe melhor aos estudantes de direito. Acontece que o Império Romano também ele teve seu declínio e começa a ocupar o espaço uma tal de Igreja Católica. Ela é uma organização também de grande porte e ela herda do sistema romano de administração. E até hoje a Igreja Católica é dividida por dioceses e tem seus vigários. Olha só, né? De onde vem isso? Eles aprenderam com os romanos, incorporaram na Igreja Católica e ela utiliza até hoje esses termos, né? Bom, a Igreja Católica tem uma poderosa administração central, né? O Papa tem um poder, né? Embora seja o menor país do planeta, né? Ele tem um poder e é respeitado no planeta inteiro. Bom, eles são anunciadores da fé, né? Da boa nova de Cristo, né? E preservam doutrinas, formam sacerdotes. Essas estruturas, né, preservou e fortaleceu o que os romanos criaram. Tem uma forte hierarquia, uma disciplina rígida, né, uma obediência ao poder central, ao Papa, né, mas as atividades são descentralizadas, né, para que cada padre possa trabalhar no seu território, né? Então, o comando é centralizado, mas as atividades são descentralizadas. O sistema feudal, né, passa a ser uma ocupação do espaço político, né, necessidade da população. A população precisa ser protegida, senão qualquer um invade lá e destrói, né? Então, o senhor feudal ele organiza, né, agrega ao seu redor de soberanos, né? Surgem as guildas, associações de artesãos ou empresários do mesmo ramo, né? Os trabalhos começam a ser regulamentados, o que é considerado como práticas justas de negócios para a época, né? Controle do treinamento, como o sujeito entra aprendiz, ele pode ser depois um profissional, enfim. São criadas uma série de normas, né? Destaca-se aqui a ética religiosa católica de São Tomás de Aquino, na época, né? Não vender produto defeituoso intencionalmente. Se você vender o defeituoso sem intenção, tudo bem, né? Intencionalmente não pode, né? Claro, isso do intencional está numa lógica, né? Que Deus sabe se você está fazendo sacanagem ou não, né? Então, pena de compensar o comprador quando a falha for descoberta, enfim, né? São formas que vão se incorporando para tentar melhor organizar os negócios. O Renascimento, né? O surgimento do Estado moderno, né? Principalmente a França, Inglaterra, Portugal, Espanha, né? Os senhores feudais perdem poder, há uma centralização maior num governante maior, né? E aparece também países, cidades e estados. Veneza era uma cidade-estado muito importante na época, né? Então, os valores humanistas, melhorias de condições individuais, desenvolvimento pessoal, retomada dos conceitos estéticos gregos, né?
os artistas começam a ser reconhecidos pelo público e financeiramente, né? Apoios e incentivos da igreja, estados e guildas, né? Veja, um governante precisava casar sua filha ou seu filho. Como que ele apresentava para um governante de um outro país, de outro estado? Precisava de um artista que fizesse um retrato, né? Não tinha máquina fotográfica. Percebe? A importância dos artistas também vem das necessidades da época. Então, nós estamos falando de uma época que nasce a burguesia, né? As famílias de banqueiros e comerciantes começam a ter uma certa importância, eles se consorciam, se associam, formam as companhias, as sociedades anônimas, né? Para explorar matérias-primas dos novos continentes, para comercializar, né, produtos que vêm dos novos continentes e tal, né? É uma sociedade já capitalista, né? A produção de bens, tinha informação de que os empregados não tinham, dominavam o processo e tomada de decisões, né, motivados pela acumulação de capital e demonstração de riqueza. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais importante sou. Né? Isso motivava o capitalista para continuar empreendendo e fazendo negócios. Na administração, muita gente cita Maquiavel como se ele fosse sim um conselheiro para ser um administrador. Sim, ele foi. Ele aconselhou na sua obra O Príncipe, né, o príncipe Médici, da cidade de Firenze, né, ou Florença em português, na Itália, no norte da Itália. Ele estava dando conselhos de como o príncipe pode dominar ou liderar o seu povo. Ora, o administrador, e vocês vão aprender isso, ele lidera através da comunicação, principalmente, né? E trabalha, né, para que as pessoas façam o que ele gostaria que fizesse. Então, só que o Maquiavel, né, uso muito o termo, né, de algo assim de esperteza, né, alguém que quer passar a perna em outros, né, deu conselhos para o príncipe cabíveis na época, né. Portanto, se alguém for querer ler Maquiavel e trazer para os dias de hoje, tem que se fazer uma série de contextualização, né? Um exemplo, se tiver que fazer o mal, o príncipe deve fazer de uma só vez. O bem faz aos poucos, porque o mal de uma vez só, já pumba, já arrebenta tudo. Veja, é um conselho válido? Né? Pode ser que sim, mas contextualize para os dias de hoje. O príncipe terá uma só palavra, mas deverá mudá-la sempre que for necessário. Pô, isso é sacanagem, né, gente? O príncipe deve preferir ser temido do que amado, né? Não sei se isso é algo, né, prático para os gerentes de hoje. Muitas das suas ideias são adotadas por líderes empresariais e políticos atuais, sim, né? Ele pregava o trabalho em equipe. O príncipe deveria procurar os mais capazes que soubessem trabalhar em equipe. A aprovação do governante é essencial para o sucesso dos governantes. Não importa o meio que o príncipe chegue ao poder, herança, usurpação, isso, né? Ora, como que chega o dono de um
pode chegar por herança. Né? Bom, dos conselhos, né? Enfim, a leitura de Maquiavel é interessante, eu também aconselho vocês lerem, mas precisa se contextualizar, né? Como toda leitura de mais passado. A Bíblia foi escrita, o Primeiro Testamento tem 4.000 anos. Óbvio que foi escrito por um contexto e uma realidade de uma época onde um povo estava sendo libertado da escravidão no Egito, né? Para uma realidade daquele povo. Não dá para eu dizer que aquelas regras, tudo que foi dito naqueles há 4.000 anos atrás, hoje são presentes, né? E foi escrito por homens, assim como homens que testemunharam a presença de Cristo fizeram o Novo Testamento 2.000 anos atrás, né? Esse testemunho desse cara fenomenal que foi Cristo, né? Para os dias de hoje são válidos, sim, mas precisam também ser contextualizados. Né? E a religião muçulmana, de certa maneira, Moisés, são 700 anos depois de Cristo, então também tem 1.300 anos atrás. Né? Vocês percebem? Livros antigos são importantes, né? Base, né? Mas tem o crescimento de uma história por trás disso. No mundo ocidental, um movimento importante também foi a Reforma Protestante do século XVI, né, no Renascimento, né, com várias mudanças doutrinárias, né, e que para as organizações, por exemplo, Lutero, ele aboliu aquela hierarquia da Igreja Católica, né, e para ser sacerdote não precisa estudar tanto quanto os padres, né? Pode ser ordenado uma pessoa que se dedica a estudar a Bíblia. Né? Hoje já avançou isso, né? Existem os seminários protestantes, mas também tem esses neos protestantes que elegem pastores, uma pessoa que carregou bastante tempo a Bíblia debaixo do braço e leu bastante, né? Então esse passa a ser um pastor dessas novas igrejas que estão surgindo por aí. Então, nós tivemos o Renascimento, algumas coisas, né? Uma valorização do ser humano, que passa a ser centro das ações, né? Os negócios privados, as grandes SA surgiram, né? Começam a surgir nessa época. O papel do empreendedor e do empregado, né? Começa a ter uma relação diferente, não só de escravidão, né? A contabilidade moderna, né? O enriquecimento, né? Acumular capital para motivar os investidores, né? Veneza, fantástica, né? Uma cidade-estado que tinha tributo a eles a primeira linha de montagem de navios. A administração começa a tornar-se uma área do conhecimento, né? Era mais economia, mas passou a ser uma área de conhecimento, a economia. Né? O manual do Maquiavel, o Príncipe, né? E o surgimento da hierarquia mais enxuta, o protestantismo, né? Sem grandes hierarquias para uma igreja. E, por fim, quer dizer, nessa pré-história da administração, nós temos a Revolução Industrial, o surgimento da máquina a vapor. Né? E a máquina a vapor leva a surgir as fábricas.
A administração começa a ser influenciada por essa forma de produção. Por quê? Antes eram sistemas conhecidos como fabricação para fora, putting off system. Capitalistas forneciam matérias-primas e máquinas têxteis espalhadas pelas famílias, né? E elas produziam como sabiam. Bom, mas se os capitalistas dominavam os meios de produção, as matérias-primas, as máquinas, quem dominava a tecnologia, o conhecimento, eram os artesãos. Né? E tinha mais. Eu vou trabalhar a hora que eu quero. Que negócio é esse de ficar produzindo? Trabalhar, vou viver também. Né? Então, os comerciantes, eles, poxa, tinha hora que eles tinham mercadoria, tinha hora que eles não tinham, não sabiam o que eles podiam contar. Né? A invenção do sistema fabril é: eu jogo todos os trabalhadores dentro da fábrica para que eu possa controlá-los. Eu, capitalista. Eu concentro, né? E vou trabalhar a produtividade. Eu quero que produza aqui agora. Né? Passa a ser algo mais complexo, é claro, né? E essa revolução industrial, lá principalmente na Inglaterra, foi com a transferência de trabalhadores rurais que vieram para as cidades. Portanto, essas práticas no início da Revolução Industriais eram rudimentares, claro, né? Mas são o início do que virou as teorias da administração. Né? Os economistas, por exemplo, Adam Smith, né? Ele analisa uma fábrica de alfinetes e ele começa a falar da divisão do trabalho, que ele constata que se cada um fizer uma parte do trabalho, né, você consegue aumentar em 240 vezes a produção. Né? Então o comprador precisava inspecionar o que comprava, né? A qualidade dos produtos era precária e variável, né? Então precisava ter um controle, né, da matéria-prima, dos produtos acabados. Né? O James Will, em Elements of Political Economy, né, constata a necessidade de reduzir ao mínimo o número de tarefas de cada trabalhador para aumentar a velocidade de produção. O que eles estão fazendo com isso? Eles estão criando a especialização de trabalho e tirando ou dividindo o conhecimento que era de um artesão em várias pessoas para que um industrial não dependa de um artesão comandando o que será feito. Né? Então, as pessoas passam a fazer várias tarefas e não uma tarefa só. Então, nós temos na Revolução Industrial, sai o artesão e entra o operário especializado em tarefas, partes de toda a tarefa de um artesão. Se um artesão fazia antes uma roupa inteira, né? Os operários especializados passam a fazer partes das tarefas dessa roupa. Né? Um corta, outro costura uma parte, outro chuleia, outro prega o botão, né? E nunca os operários fazem um produto só, artesanalmente. Né? Isso é a invenção das fábricas. Obviamente, ao ter fábricas das cidades, precisavam ter mão de obra. E as cidades crescem, né, passando a exigir que a administração pública intervenha para que essa cidade tenha
um caráter civilizado, né? De um lado surgem os sindicatos dos trabalhadores, do outro das empresas, né? As ideologias, entre elas o marxismo, a doutrina social da igreja, o darwinismo social, né? A administração consolida-se como uma área de conhecimento, né? E começa a surgir as primeiras experiências práticas com a moderna administração de empresas, né? É uma ciência que vem derivando da engenharia e da economia, né? E vai passar a ser algo a ser estudado com as suas particularidades a partir da Revolução Industrial. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução ao mundo, né, da administração, nos seus princípios, né, desde a antiguidade até a Revolução Industrial. Até a nossa próxima aula.